One Piece está chegando em seu arco final. É fato que pela primeira vez em anos começamos a sentir a aura das grandes revelações do mundo, das maiores descobertas do encontro com a verdade. Mas em meio a isso tudo, diretamente da fonte da Terra do Sol Nascente, os fãs japoneses revelaram criar um grande ranqueamento do nível de poder dos maiores personagens do mangá, considerando até os eventos de Egghead. Indo do C ao infame S+, contando com 31 poderosíssimos lutadores, essa tier list já teve mais de 1 milhão de visualizações no X, e já é considerada por muitos como a melhor tier list já criada por fãs. Mas será que é verdade? Sim, a comunidade japonesa precisa ser muito respeitada. Eles falam a língua, eles cresceram no meio de One Piece, eles respiram One Piece desde jovens. Mas espera aí. Mas e a gente? E os brasileiros? Que sem clubismo nenhum. Se por um lado eles têm o talento natural, o One Piece natural em suas veias, nós que tivemos que lutar, ler legenda, virar poliglota, seguindo as melhores traduções e até navegar em cantos da internet nunca antes navegados. Nós, os fãs brasileiros, somos gênios do trabalho duro. E nenhuma tier list pode ser considerada a melhor sem o nosso crivo. Por isso hoje, te convido a embarcar nessa jornada e descobrir se os japoneses são sensatos ou se a terra de onde até mesmo Monkey D. Luffy teria nascido sabe mais sobre os mais poderosos de toda a obra. Fala galera, Chapéu Espalha aqui, eu sou o Derek. Essa tier list é especial. Sandman, que é um dos mais respeitados colaboradores da comunidade internacional, nos trouxe essa bênção e nós vamos poder analisar tintim por tintim, personagem por personagem, quem tá certo, quem tá errado, o que faz sentido, o que não faz. Se tem alguém no mundo que gosta de tier list, é o brasileiro, e hoje a gente vai provar porque a gente é o maior do mundo. Tem 5 Copa do Mundo de tier list? Não tem. Então já dá o slap no like, já se inscreve. Olha só. Essa tier list é sucesso de crítica na internet, tá? As comunidades internacionais estão falando assim, não, porque é isso aí mesmo, o japonês sabe muito e tal, mas a gente tem que ver, se é papo reto mesmo. Então, é isso, se inscreve. Alanzito, você é o craque, chama a vinheta. Lembrando que essa tier list considera os eventos de Egghead, até por isso já temos o Nasujuro, que já vimos lutar, né? No mínimo usar tantos golpes quanto o próprio Shanks no mangá, e por isso já tá ali posto. Então, começando, vamos analisar personagem a personagem usando 2 colunas de uma vez só, assim a gente consegue comparar mais fácil e ter um parâmetro bom. Na categoria C, temos Crocodile do Flamengo Jinbe, abaixo do C+, que conta com Queen, Marco, Rob Lute, Katakuri e King. E eu acho que as polêmicas já começam aí. O Jinbe, de fato, tem um nível de poder absurdo, faz sentido ele figurar aí. A gente viu ele enfrentar Big Mom em estado de loucura lá em Whole Cake Island com sucesso até certo ponto, considerando que a Yonkou é um oponente de calibre absurdo. Fora isso, ele estava meio que sozinho em determinados momentos, tendo que desviar, tendo que golpear. A gente sabe que um dos golpes mais icônicos do Jinbe desde a virada do time skip é o Vagabundo Drill que ele dá na Big Mom, e ela também não esqueceu desse golpe há tanto pouco tempo. Fora isso, o Jinbe tem um haki do armamento muito forte, ele tem técnicas marciais absurdas, faz sentido ele estar ali no C, junto do Crocodile, que agora se tornou um dos principais comandantes, né, ou quiçá o grande comandante da Cross Guild, por trás do Yonkou Bug, e também do Don Quixote do Flamengo, que também vale ter um espacinho especial para comentar a respeito. Será que o do Flamengo não pode estar sendo um pouco subestimado? Além de contar com o haki da observação, armamento e também do rei, de fato, ele perdeu para o Gear 4 em Dressrosa, mas não podemos esquecer que foi a combinação do Gear 4 aliado ao Law praticamente sacrificando a sua vida para tentar derrubar o demônio celestial. 2 supernovas poderosíssimos, além de todos os cidadãos de Dressrosa, se juntaram para fazer isso acontecer. Então, claro, do Flamengo perdeu para uma versão mais fraca do Luffy, sem o Gear 50, sem o despertar, e mais fraca do Law, também sem o Krum, sem o despertar. Mas, adiantando a escala de nível de poder, mais pra frente Law e Kid se unem e derrotam Big Mom, que é uma Yonkou. Então, claramente, se fosse Luffy e Law, ambos também conseguiriam derrotar alguém do nível da Big Mom, por isso a gente pode olhar com um pouco mais de carinho para essa derrota do Flamengo, mas que, no entanto, eu acho justo estar ali no C, mas um C+, não seria nada insano, na minha opinião. Mas acho que de resto os japoneses mandaram bem nesse C+. Vamos analisar um por um.
O Marco é poderosíssimo. Se mostrou capaz de tancar King e Queen ao mesmo tempo por alguns momentos durante a saga de Wano. Só que desde a derrota na guerra entre os remanescentes do Barba Branca e os piratas do Barba Negra, a gente não pode colocá-lo no tier dos top do universo. Portanto, ele estar a par dos comandantes de Yonkou mais poderosos faz sentido. Talvez um lugar que ele nunca tenha saído de fato. Porque pensa comigo, esse embate pode ter sido algo mais próximo de ir até a morte para o Marco desde o time skip. E naquela época, a tripulação do Barba Negra não era tão poderosa. A gente sabe que desde então eles vêm acumulando mais poder, mais frutos do diabo e mais controle de diversos territórios pelo Novo Mundo, incluindo Hachinosu e até Báltico, que era o antigo QG dos revolucionários. Então, falando puramente nível de poder, Barba Negra já era maior um ano atrás e agora tá maior ainda. Como nessa tier list o Barba Negra tá no S, o Marco tá lá no C+, é bem válido. E não esqueça disso, tá? A tripulação do Barba Negra trata com vários personagens e elas vão pautar algumas interações dessa tier list. E a gente vai falar um pouquinho melhor disso mais pra frente, especialmente quando a gente falar da boa Hancock. Mas calma, a gente vai chegar lá. Quem também entra nessa trupe é o Rob Lute, que recentemente foi derrotado pelo Zoro, assim como o King, o que faz sentido os dois estarem na mesma categoria. O Queen também foi derrotado pelo Sanji, e ele tá aí abaixo, tudo ok, deixando o único personagem com uma discussão um pouco mais diferente sendo o Katakuri. E aí, nesse canal, a gente é um pouquinho mais pró-Katakuri. O Lipe fez um vídeo maravilhoso listando Luffy versus Katakuri. Se você quiser ir bem a fundo nessa questão, vale a pena checar esse vídeo. Mas, por enquanto, fica com a sua opinião aqui. Ele é mais um personagem que pode estar, sim, sendo um pouco subestimado pelo tempo. Porque, tecnicamente, ele não foi completamente derrotado pelo Luffy, como os seus antagonistas geralmente são. De certa maneira, ele parecia conseguir ir mais longe, mas se deixou derrotar pela vontade insuperável do futuro rei dos piratas, o que poeticamente foi lindo, mas deve sim ser considerado com cuidado especial nessa análise. Cara, e agora vamos comentar algumas das qualidades do Katakuri que realmente colocam ele num nível muito brabo. Haki do armamento absurdo, despertar da fruta, Haki do rei e também o segundo melhor Haki da observação de toda a obra até então. Katakuri é absurdamente forte e eu acredito que é possível que ele esteja acima até do nível do King. No entanto, não temos evidências tão fortes disso por enquanto, já que ele foi derrotado em um arco que os níveis de poder dos Chapéus de Palha no geral estavam mais baixos. Portanto, acredito ser ok a sua posição aí, mas especulando a realidade, sem ter que considerar de maneira tão precisa seus feitos, ele tem sim um potencial para tranquilamente figurar na categoria B. E aí agora vamos analisar em conjunto a categoria B e a categoria B+, que talvez seja uma das partes mais polêmicas de toda essa tier list. Por quê? Começando por Sabo, depois Sanji, depois Zoro, depois Ben Beckman na B. E a B+, acima dela, completando com Kid, Law, Yamato e Boa Hancock. Tá, vamos lá. Eu acho que existe uma carência de feitos, eu acho que é por isso que o Sabo e o Ben Beckman em especial caíram tanto. Por quê? O Sabo sobreviveu ao Imu-sama tentando resgatar o Rei Cobra. Eu acho que esse é um dos maiores feitos do Sabo em combate até então. Antes disso, a gente viu ele lutar contra o Jesus Burger sem nenhuma dificuldade, então ele tem um potencial absurdo. Adquirindo a Mera Mera no Mi, considerando que ele pode ser sim um gênio de combate, sabendo que ele tem um haki do armamento absurdo, técnicas como a garra do dragão, o Sabo tem potencial para ser, para mim, A ou até quem sabe S. Ele possivelmente vai ser o cara que vai se tornar o líder dos revolucionários pós-Dragon, então é um personagem que tem um peso grande, que é considerado o Imperador das Chamas, que tem toda a herança da relação passada com o Sabo e com o Luffy, é o irmão do Luffy mais velho, enfim, tem muitas credenciais pro Sabo. Dito isso, feitos são mais raros, e por ter poucos feitos assim palpáveis, ele tá nessa categoria mais baixa, o que eu até entendo, mas simplesmente pelo potencial mostrado até agora, colocaria o Sabo no mínimo no B+ top, ou no mínimo no A. Sanji e Zoro estão no B, e eu acho que isso é até ok, considerando tanto o Egghead quanto o Wano. Por quê? Em um ano, o Zoro superou o King e o Sanji superou o Queen. O Zoro também deu um dano no Kaido e participou do grande embate com Law, Kid, Luffy contra
Big Mom e Kaido lá no telhado. Tudo isso muito, muito relevante para os feitos do personagem. No entanto, olhando para os personagens acima de Zoro e Sanji, todos têm feitos mais consideráveis. Seja o próprio Ben Beckman arrancando o braço do Kid recentemente, certamente com um recorde bem mais extenso, ele é um pirata experiente de uma tripulação de Yonkou, o primeiro comandante da tripulação de Yonkou que possivelmente é a mais forte de todas, o Ben Beckman tá ali acima, é bem brabo. Agora tu se pergunta, pô, peraí, Ben Beckman arrancou o braço do Kid e o Kid tá acima do Ben Beckman? E aí é que tá. Essa é bem polêmica também, né? Mas se você pensar um pouquinho, o Kid tem feitos pós ter perdido o braço pro Ben Beckman que podem colocar sim acima do comandante de Yonkou, sendo eles principalmente ter conseguido derrotar Big Mom aliado ao Law. Eu acho que tá inflacionado o Kid? Eu acredito que sim, mas eu entendo também os japoneses terem analisado dessa maneira e colocado ele acima do Ben Beckman. E aí o que também é polêmico? Yamato e Boa Hancock. Quais são os feitos recentes dessas duas personagens? Yamato conseguiu bater de frente com o Kaido por diversos capítulos, conseguiu tancar um Jaime Hake usando uma técnica de defesa. Foi revelada que ela tinha uma fruta mitológica despertada, tudo isso pesa muito. Além disso, ela encarou Aramaki de frente e eu acho que é bem possível que ela conseguisse no mínimo um empate ou tempo suficiente para organizar as forças de Wano e defender o país. Afinal, o seu despertar, a sua fruta é do cão guardião de Wano. Eu acredito que no território de casa ela tem mais poder ainda. Yamato no B+, pra mim, é bem ok. De novo, lembrando, o Zoro usando o Haki do Rei avançado no limite da morte, com todos os ossos quebrados, dando a vida, aquele golpe certamente ou mata ou morre, o Zoro nisso conseguiu fazer uma cicatriz no Kaido. E ficou por isso mesmo. Yamato conseguiu bater de frente de maneira mais relevante por diversos capítulos, por isso que eu acho que os japoneses colocaram sim ela acima do Zoro, mas que certamente nas próximas sagas, nos próximos arcos, a gente vai ver uma mudança entre esses personagens. Boa Hancock no B+, pode estar superestimada também, mas de novo a gente tem que lembrar, recentemente Boa Hancock bateu de frente com a tripulação do Barba Negra e com parte da marinha ao mesmo tempo, e ela sozinha derrotou vários comandantes do Barba Negra e só sobrou o Barba Negra que conseguiu, graças à sua fruta Yami Yami no Mi, que é roubadíssima, que anula o poder de outras frutas, controlar a Imperatriz Pirata. Então, por ter batido de frente com uma tripulação de Yonkou Rank S tão poderosa e ter quase vencido, quase protegido a Ilha das Cuxas, ainda mais com a marinha atrapalhando, ela foi considerada com um rank tão alto. Dito isso, no X1, na parada mais franca e tal, talvez ela realmente não esteja tão alto quanto até Yamato, Law e Kid, que despertaram as suas frutas e são poderosíssimos. Mas eu acho que, por enquanto, com esses eventos recentes, é ok Boa Hancock no top do B+. O Law é roubadíssimo, faz sentido ele estar no B+, porque ele poderia estar mais alto, ele poderia estar no A, ele poderia estar até no S baixo, mas por ter sido derrotado pelo Barba Negra e ter que ser salvo pelo Beppo Modus Long no último segundo, ele acaba ficando preso porque, assim como a Hancock, derrotado por um personagem de nível absurdo. Kid, a mesma coisa, derrotado por um personagem S+, que é o Shanks, ele acabou ficando ali no B, mas diferente do Law, ele foi realmente completamente derrotado, então por não ter sobrevivido, por não ter sido mostrado como alguém que escapou, que sobreviveu sozinho, ou com a força da sua própria tripulação, né? A gente sabe que o Kid também rodou pro mesmo ataque do Shanks, ele tá um pouco abaixo. Cara, é uma tier list impressionante, é uma tier list bem consistente até então. Comenta aí se você tá achando alguma coisa muito absurda, mas realmente esses japoneses parecem manjar de tier list. Mas calma que pode piorar, porque agora a gente vai analisar A e A+, em conjunto. Vindo na categoria A, temos Magellan, o vice-diretor de Impel Down, Fujitora e Aramaki. E aí, no A+, temos Silver's Relief, Kizaru, Garp e também Kuzan, o ex-almirante Aokiji. O Magellan é a grande incógnita. A gente não viu ele lutar pós-time skip, mas eu acho que os japoneses respeitam demais o personagem pelo final de Impel Down, um motivo que eu também respeito muito. Ele botou todo mundo pra correr, ninguém teve uma solução para o seu veneno demoníaco, derrotou Barba Negra com facilidade, derrotou Luffy com facilidade, ele realmente parecia uma força imparável. Por isso, quando a gente fala em tier list, não tem nenhum feito que prove que ele tá abaixo, apesar de não ter nenhum feito que prove que ele tá acima no momento, porque ele não lutou
com personagens que estão usando o haki avançado, que estão usando o haki da observação avançado, que estão usando o haki do rei avançado, né? O haki do rei ofensivo, que tecnicamente não é o haki do rei avançado. A gente tá usando isso só pra ilustrar os poderes, tá? Só porque a comunidade chama disso. Tecnicamente não é esse o nome, tá? Só pra deixar bem claro. Mas, enfim. O Magellan é muito forte, faz sentido ele estar no ar? Faz sim, mas eu acho que na prática ele estaria mais abaixo. E isso é muito mais uma escolha de legado, uma escolha de respeito dos japoneses do que uma escolha técnica que realmente revela como o personagem está atualmente na obra. Acho que ele estaria abaixo sim. Eu acho que ele perderia para o Kid, eu acho que ele perderia para o Law, eu acho que ele perderia para o Zoro, eu acho que ele perderia também para o Sanji, só para citar alguns que estão abaixo dele na tier list. Prosseguindo nossa investigação, Fujitora no ar. Cara, faz bastante sentido. Fujitora é muito forte, ele não demonstrou ser do mesmo nível de Kizaru, Kuzan e Akainu ainda, mas a gente sabe que ele poderia sim ter derrotado o Doflamingo, ou pelo menos deu a impressão durante Dressrosa. Senão, o dilema dele não fazer nada não seria tão relevante, né? Não vou fazer nada porque eu tenho que expor os Chibukai, ver as pessoas sofrerem e tal. Isso fica muito mais interessante quando você considera que sim, Fujitora poderia ter parado aquele caos a qualquer momento, simplesmente com seu nível de poder. Mas com a sua visão futura, né, sabendo o que ia acontecer, prevendo o que ia acontecer, ele preferiu deixar nas mãos do Luffy, e justamente graças à jogada a gente conseguiu abolir os sistemas Chibukais, que deu no Reverie, a gente não precisa entrar nisso. Fato é que o Fujitora tem muito uma mente analítica e estratégica, mas um nível de poder absurdo. O cara simplesmente broca o chão a qualquer momento, traz meteoro da atmosfera, o cara é diferenciado. Aramaki e a Mori Mori no Mi, a fruta da natureza, que, pelo amor de Deus, é uma fruta roubadíssima. O Aramaki eu acho que talvez seja o almirante com maior potencial atualmente, porque a Mori Mori no Mi pode ter muitas vertentes ainda não exploradas. Cara, a gente viu ele tomar um bafo de dragão no meio do peito e simplesmente trocar de corpo ali como se não fosse nada. Então a gente sabe que ele pode tancar muito e muito e muito dano. Dito isso, nada de impressionante, ele se assustou com o haki do rei do Shanks, e então eu acho que, assim, o hype pra mim tá baixo com o Aramaki. Pelos feitos, eu poderia até botar ele um pouco mais abaixo, mas eu entendo você racionalmente falar, não, pera aí, ele é um almirante da marinha, ele tem a Mori Mori no Mi, é uma fruta logia absurda, ele tem que estar acima. Então, ok ele estar acima, mas eu acho que é mais racional do que emocional, porque emocionalmente a gente não viu ele fazer nada de hiper relevante. Derrotar o King e o Queen depois de tomarem uma surra do Sanji e do Zoro não é a coisa que mais impressiona, fora que tomou um certo calor, sim, do Momonosuke adulto, do Yamato e de alguns bainhas, uma força que também já estava bem cansada. O Aramaki não impressionou o Shanks, que tá mais pra cima da lista, o que faz bastante sentido. No a mais, eu tenho que dizer, Rayleigh, com essa idade tão longe assim, pode ser um pouco forçação de barra, no entanto, eu entendo o respeito aos mais velhos, o Rayleigh é de um nível absurdo, mas acredito que hoje em dia ele tá assim abaixo do Kizaru e abaixo do Kuzan até com certa tranquilidade, porque se 2 anos atrás ele parecia não aguentar muito mais um confronto contra o Almirante, e dirá 2 anos depois, por mais que o velho se conserve muito bem e ainda esteja bombado, a gente sabe que numa batalha de atrito ele perderia. Então, naturalmente, Kizaru tá à frente. Kizaru recentemente mostrou que é um grande soldado, conseguiu enfrentar seus próprios problemas psicológicos, conseguiu concluir a sua missão e finalizar o Vegapunk. No entanto, é difícil, né? Porque ele tomou um soco só do Luffy, já ficou bem tontinho, depois ele foi zunido de novo, foi meio humilhado pelo Jay Garcia. Eu acho que a Egghead não botou ele mais pra cima nem mais pra baixo, deixou ele meio que parado, porque ele saiu no 0 a 0, né? Tomou umas porradas, mas aparentemente era mais psicológico do que físico. Mas se a tua cabeça não tá no lugar, amigo, desculpa, né? Eles estavam lutando com sangue nos olhos. Bonnie tava lutando com sangue nos olhos. Chapéu de Palha não tem escolha, né? Já ele, com menos fé, com menos força, com menos coração, acabou sendo derrotado pelo Luffy, que tá acima na tier list, o que faz bastante sentido também. Garp e Kuzan a gente tem que analisar junto. Garp veio sozinho, com um bando de jovens baludos, pra cima de Hachinosu, querendo salvar o Kobe. E ele acabou concluindo a sua missão, mas também tomou golpes que normalmente ele não tomaria, até porque ele estava tentando proteger os seus alunos. O golpe que ele tomou do Shiryu, aparentemente só aconteceu porque o Kobe estava ali e ele tentou proteger o Kobe, e também ele acabou tomando do Kuzan, já num estado que ele estava com esse golpe muito drástico, né? Ele tomou uma perfuração absurda no peito de um dos maiores espadachins que existem, e além disso ele tá velho.
O Garp tá velho, ele chega reclamando da velhice, ele dá golpes que ele fala que não tem a mesma potência do passado, e justamente por isso assusta, porque são golpes absurdos, mas ao mesmo tempo deixa entender por que ele não tá num rank S, que normalmente ele estaria, porque ele é literalmente o marinheiro mais poderoso de todos, ou no mínimo essa sua fama, já que agora a velhice tomou conta. Kuzan é muito simples. Kuzan finalizou Garp, tanto que dizem que pode ter sido até uma coisa de compaixão, porque é um gelão ali no buraco no seu estômago, então deu aquela segurada. E além disso, o Kuzan, quando encontrou com a tripulação do Barba Negra, praticamente neutralizou ela inteira, o que só revela como seu nível de poder é absurdo. Dito isso, a gente ainda tem que lembrar, ele transformou o Doflamingo num picolé, como se não houvesse amanhã, como se não fosse nada. O Kuzan é muito brabo. Eu acho que ele tá no top do A+, é ok. Acho que ele teria sim uma chance de estar no S, ao lado do Akainu, que aparentemente não fez nada ainda pós-time skip, mas já que ele ganhou do Kuzan 2 anos atrás, faz sentido ele estar abaixo, e os japoneses certamente estão considerando isso. Agora para as duas últimas categorias finais, o S e o S+, estamos falando aqui do top de poder do universo, as escolhas mais sensíveis e mais polêmicas. Por quê? Vamos lá. No S temos Akainu, Sakazuki, temos também Venus, né, Venasujuro, temos o Almirante, Almirante lendário, Barba Negra, o Brabo, o Yonkou, Barba Negra, Luffy no Gear 50, temos também Mihawk, e ali no S+, temos Big Mom, Shanks e Kaido. Uma seleção absurda, né? Não dá pra discutir que todos esses merecem estar aí. Desde o Gorosei Venasujuro até o ex-Yonkou Kaido das Feras. Dito isso, faz sentido a ordem que tá? A gente vai ter que analisar a ordem, porque a ordem é uma das coisas mais importantes nesse momento. Então vamos lá. Akainu estreia o rank S. Olha, é muito difícil saber o verdadeiro potencial do Akainu, porque por mais que ele tenha lutado muito em Marineford, desde então ele não lutou tanto, tendo mais trabalhos burocráticos como almirante de frota. Considerando os maiores feitos, ele apavorou o Robokuma recentemente em Egghead, e também ele derrotou o Kuzan durante o time skip. Desde então, é só isso. Eu acho que o Akainu vai ser um dos mais poderosos da obra. Eu acho que atualmente ele é o marinheiro mais poderoso, e eu imagino que no duro ele é S+, tá? Eu não acho que ele é S, eu acho que ele é S+, mas por enquanto os japoneses estão reticentes pela falta de feitos. Dito isso, o Oda já escreveu: a logia do Akainu é a Akuma no Mi mais ofensiva de toda a obra, mais poderosa ofensivamente de todo o mangá. A gente não pode esquecer disso. Então o Akainu certamente para mim é S+, não é S. O Venus, eu acho que não temos tantas evidências assim pra botar ele no S+, mas a gente sabe que ele é absurdo. Ele, galgou todo o perímetro de Egghead em pouquíssimos segundos, quiçá um momento ali que engana até pela velocidade. Ele cortou grande parte da ilha num corte só. Ele é gigantesco, ele consegue se transformar, ele tem telepatia, ele aparenta ter haki das mais diversas maneiras. Ele é um personagem absurdo. Fora isso, os Gorosei ainda tem uma regeneração natural que não compreendemos como funciona. Não temos todas as informações para botar ele no S+. No entanto, é possível que ele seja sim de S+. Por que ele pode não ser de S+? São muitos Gorosei. São 5 Goroseis, e geralmente quando você tem muitos personagens de uma categoria, ela, pelo clichê shonen, abaixa um pouco de nível de poder. Por isso, acredito que ele tá no S, faz bastante sentido. O que não faz pra mim é Barba Negra e Luffy no S juntos. Por quê? Eu acredito que Barba Negra ainda está acima do Luffy. Por mais que o Luffy tenha chegado em Yonkou também, o Barba Negra acumulou mais poder. Ele tem a Gura-Gura e a Yami Yami no Mi ao mesmo tempo. Ele continua imparável, ele continua sem derrota. E o Luffy já foi derrotado algumas vezes desde o time skip. Claro, ele é protagonista, a gente vai acompanhar mais perto, a gente vai ter mais essas opiniões. No entanto, a gente não pode fingir que não aconteceu. O Luffy perdeu algumas vezes, ele precisou de ser ajudado várias vezes, e a gente não viu isso acontecendo com o Barba Negra. Por isso, eu preferia colocar o Barba Negra no S+, e manter o Luffy despertado no S, até porque o despertar do Luffy tem naturalmente o potencial S+, que joga ele lá pra cima. E eu acho que, conforme a obra vai se elevando, o Luffy S+, é algo simplesmente natural, mas com ele ainda faltando controlar completamente o despertar, com ele ainda não conseguindo usar o despertar várias vezes sem sequência, sem ter que ficar murchinho, né, vulnerável, como prejudicou ele em Egghead agora. Por enquanto, eu acredito que ele ainda é S, e o Barba Negra é S+.
Se o Mihawk não é S+, eu sou uma paçoca. Ele é o espadachim mais poderoso do mundo. Ele batia de frente com o Shanks e teve que parar de duelar com o Shanks porque o Shanks perdeu o braço. Eu acho que tem muitas evidências para o Mihawk S+. E digo mais, o Mihawk não foi derrotado até agora. Ele só tem efeitos poderosos que, por mais que sejam menores, né? Ele não enfrentou um personagem que nem o Shanks, não enfrentou personagem que nem a Big Mom, não enfrentou personagem que nem o Kaido. A gente sabe que ele tem um nível de poder absurdo e ele não enfrenta porque ele não quer. Mas na Cross Guild, certamente, a gente vai ver ele tendo combates mais relevantes e passando sem nenhuma dificuldade. Então, eu entendo ele estar no S pela falta de feitos desde o time skip. No entanto, pra mim, Mihawk é S+. Big Mom, Shanks e Kaido. Shanks é S+, com certeza. Agora, Big Mom e Kaido, ambos foram derrotados, mas a gente tem que levar em consideração as circunstâncias. O Kaido foi derrotado por uma gangue gigantesca, o ano inteiro, a Aliança Pirata, Nink, Ninja Samurai, Despertar, o Zoro dando a vida, o Luffy dando a vida, a Yamato tancando, os 9 bainhas tiveram que lutar, flashback do Oden, enfim, muitas coisas aconteceram pro Kaido cair. Então, por mais que ele tenha sido derrotado, ele estará aí como uma escolha de legado, pelo legado do mais poderoso, da criatura mais poderosa do mundo, assim como se possivelmente tivesse um Barba Branca, a mim não me incomoda. Digo coisas parecidas sobre a Big Mom. No entanto, se por acaso a Big Mom tivesse no S, por ter sido derrotado pelo Law e pelo Kid, que bem ou mal estão lá no B+, que tudo bem, despertaram e tudo mais, mas a Big Mom pode ter sim deixado um pouquinho a desejar. Eu não me incomodo com a Big Mom no S, por mais que ela ainda sempre vai ser a minha Yonkou favorita. Em termos de nível de poder, temos que reconhecer que ela mostrou menos que o próprio Kaido, que é o adversário ali dela direto, em idade, em geração, em feitos. Por isso, eu aceito a Big Mom no S e não no S+, colocando ali o Shanks S+, com certeza, porque ele é um cara muito tretado, que tava conversando com os Gorosei, que tem o haki da observação mais avançado de toda a obra, que derrotou o Kid com um golpe só, sem pena, sem dó, de maneira ridícula. O Kid despertado, todo hypado e tal, foi humilhado pelo Shanks. O Shanks usou o haki do rei dele pra humilhar o Aramaki e ainda promoveu o filme Red, que virou um dos filmes mais vendidos da história do Japão. Então, o homem é um fenômeno. Shanks no S+, S+, provavelmente significa Shanks em japonês. Os japoneses não erraram nessa. Essa é a tier list completa dos japoneses de Egghead. A gente viu ali que eu corrigi algumas coisas, na minha opinião. Quero ver a sua opinião sobre ela, o que tá melhor, o que tá pior, o que você mudaria, porque a gente tem que todo mundo colaborar para fazer a melhor tier list do mundo. Se a melhor tier list do mundo não tiver a opinião de nós brasileiros, esquece, não é a melhor. Mas, no geral, tenho que dizer que eu acho que os japoneses foram extremamente sensatos, mostraram uma boa interpretação, eu concordei com diversas coisas, e no que eu discordei, não foi tão grave, não foi tão intenso, eu entendo completamente eles, e entrando nessa mente, a gente consegue ver por que essa tier list está sendo tão elogiada na internet. De novo, mais de 1 milhão de views lá no Shuas, e todo mundo achando excelente, ou com algumas correções ali e aqui. Por isso, desses 31 personagens, eu quero que vocês me digam quem tá bem, quem tá mal e o que você mudaria. Então, galera, é isso. Deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente. Links na descrição. Um beijo, um queijo e valeu! Pode palha secreto. Ah, tô preocupado, mano. Acho que vai dar bosta nisso aí, hein? Vai dar bosta. Vai dar bosta. Pelo amor de Deus. O Mavericks estava apavorado no início do jogo e não conseguiu voltar. O único jeito do Boston não perder é eles derem choke, porque eles são um time meio choker, né? Mas aí se o Mavericks estiver dando choke no primeiro período, não dá tempo deles darem choke no quarto, né? Tudo bem, porque o meu leicão tá contratando um técnico bom, o Dan Hurley, e as coisas vão melhorar. É isso, galera. Um beijo, queijo, valeu!